de empreendedores para a gente estar agregando realmente valores, aprendizados, e que essa noite realmente seja inspiradora para que a gente possa cada vez mais realmente ter um norte no dia de hoje, pandemia, para do zero você também empreender. Você vai ver formas de empreender. Vou estar chamando a Sandra. Seja bem-vinda, né, mais uma vez. Vou chamar a Martinha para estar junto com a gente. Olá, Martinha. Olá, boa noite. Sandra. Olá. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Olá. Para mim é uma alegria tê-las aqui, sempre, né, nesse projeto, nessa trajetória de crescimento. A cada dia a gente vai crescendo um pouco mais, mais responsabilidades, mais foco, mais empreender, né? O caminho do empreender, ele tem desafios. E desafios foram feitos para ser vencidos. Vou chamar a Isabel. Vencido. E na situação que a gente está, né, hoje, né, o tema... Olá. Olá, boa noite. Anderson. Seja bem-vindo também. Lopes. Para mim é uma satisfação sempre, tá? Você sair de uma zona de conforto, uma zona de segurança. E, como o tema de hoje diz, as atitudes dos empreendedores brasileiros, a gente vai estar falando hoje sobre isso, né? Os empreendedores que mais, talvez, inspirou muita gente. Então, a gente vai estar falando um pouco da história de cada um, os desafios, né, as dificuldades, né, quais foram os segmentos que esses empreendedores que se destacaram fizeram. E nada melhor de trazer nessas características. Então, você que está na live, que está pensando em empreender, essa live é para você. Você que já está no percurso, mas está tendo várias dificuldades, você também está no lugar certo. Então, assim, a Mentoria 360 Graus, que é esse projeto, ele foi criado na direção do digital, financeiro, emocional e empreendedorismo. Juntou essas 4 coisas e o seu objetivo muitos conhecimentos onde todos que participam têm acesso. Isso vai o quê? Facilitando esse caminho. Então, assim, eu vou estar passando, né, um pouquinho para cada uma se apresentar do jeito que vocês acharem melhor, né? Dar as boas-vindas oficialmente a Martinha, a Isabel e a Sandra, tá? Sejam todas bem-vindas e que essa noite seja uma live seja fantástica, tá? Então, quem quiser começar a se apresentar, se sinta à vontade. Vai, Isabel, é sua. Vai que é sua, Isabel. Boa noite, gente. Pelo menos a gente fica alegre. Tá bom, tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Isabel Neves dos Santos. Estou aqui, né, nessa caminhada de aprendizado, de empreendedorismo, de conhecimento, de enriquecimento de ideias, né? E de perseverança também. Nós estamos aqui numa caminhada. Eu sou profissional da estética, sou massoterapeuta, também formada em administração. E é isso. Compartilhe, chame os amigos. Estamos aqui que hoje a conversa vai ser muito boa. Coloca o aviãozinho aí para funcionar, coraçãozinho. Quanto mais você fizer isso, mais o Instagram vai conceber essa live como algo realmente de relevância e vai passar para mais gente. E, de fato, é algo que é importante. Talvez você que talvez está sem trabalho, talvez você está sem ideias para iniciar um negócio, essa live também é para você. Martinha, é com você. Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Marta.
Marta Lopes, né? E hoje eu vou me apresentar como artesã, né? Estou empreendendo com artesanato e muitas pessoas podem achar que não é possível, mas eu já estou tendo os meus resultados. Também faço parte do projeto, para mim tem sido assim, muito bom, uma bênção, né? E muitos aprendizados. E hoje à noite a gente vai falar sobre essas atitudes, né, que os grandes empreendedores tiveram, o que eles têm em comum, né, que a gente pode trazer para a nossa vida, né, para a nossa vida profissional, né, e colocar em prática e ser tão bem sucedido como eles foram, né, e continuam sendo. Então, fiquem com a gente aí e vamos compartilhar muitas coisas boas hoje com vocês. Bom, para quem está na live, né, para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach, né, coach de integração sistêmico e analista de perfil comportamental. E hoje a gente vai estar falando sobre a questão das atitudes, né, dos empreendedores brasileiros, no sentido que mais inspiram a gente ou as pessoas de forma geral. E alguns nomes a gente vai estar falando aqui. E eu acredito que essas atitudes dessas pessoas, desses empreendedores, com certeza vai tocar você de alguma forma. Seja nas atitudes, nas características, seja um pouco da história que a gente vai trazer aqui, porque a melhor coisa é a inspiração. A Sandra, né, ela mora na França e ela faz parte do projeto também. E ela desenvolve o negócio dela lá pela internet, ela começou no digital e antes disso ela não tinha tanto contato assim nas redes sociais. Foi a partir desse trabalho que ela começou a trabalhar e ela gostou muito desse trabalho, né? Foi até a mais, né, do que ela imaginava. Eu vou aguardar, né, que a internet da Sandra restabeleça. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade ao trabalho aqui. A Sandra, né, começou a fazer parte desse projeto, vários desafios, né, de cada um que está fazendo parte desse projeto. Então, cada um tem uma história particular, né, muitos desafios, muitos aprendizados. E eu costumo dizer que a gente precisa se permitir a aprender algo novo, tá? Então, isso eu falo para você que nunca empreendeu, eu falo isso em relação a você que já está fazendo. É preciso a gente sair um pouco do nosso conhecimento, né? Porque quando a gente tem esse conhecimento a mais, a gente avança, a gente tem acesso a novos conhecimentos. E é isso que esse projeto ele incentiva, que você tenha mais acesso a esses conhecimentos. E, baseado nesses conhecimentos, a gente tem contato a essas atitudes, né, desses empreendedores, né, dentro desse empreender. Quem de vocês, né, já empreende, né, vai colocando aqui nos comentários quais os possíveis atitudes que vocês acham que um empreendedor precisa ter. Vá colocando assim nos comentários, diante do conhecimento que vocês acham, né? Ver o que é que de fato é mais importante, o que é que você enxerga que seria atitudes de um empreendedor. Aí você vai colocando nos comentários e a gente vai estar falando aqui um pouquinho, né, sobre essas atitudes. Isabel, Martim, vocês querem falar alguma coisa? É importante a gente saber da história dessas pessoas, né, que venceram, né, principalmente se esses grandes nomes do empreendedorismo brasileiro, né, não eram filhos de pessoas ricas. Foi muito fácil, né, você ter um pai, né, que é dono, sei lá, do Bemart, ou, né, de uma rede grande de lojas, né, de departamentos ou de brinquedos, e esse pai passa para você a administração desde sempre, né? E de repente vem a falecer e aí
você assume, né? Assim é fácil. Porque já teve isso como herança. Mas você começar de baixo, né? Você começar os primeiros passos, você ralar, né? Persistir, quebrar a cara várias vezes, né? Ir à falência, né? Tentar um tipo de negócio, não conseguir, ir para outro ramo, não conseguir. E depois de milhões de tentativas, você engatar e fazer sucesso, e ser considerado um dos melhores naquele ramo de negócio que você atua, eu acho que isso é brilhante, né? E é um exemplo porque o nosso público aqui são de pessoas que não, assim, que a gente acredita que não são filhos de pessoas ricas, né? Então, eu acho que são exemplos que a gente pode se espelhar, né? Que a gente pode buscar aprender, né? Assim, estudando sobre a história deles, eu fiquei muito tocada, assim, e disse, poxa, tem muita coisa ainda para eu aprender, muita coisa ainda que eu posso aproveitar, né, para a minha caminhada aí de empreendedora. Isabel? É isso. Marta falou uma coisa interessante, aí abordou algo interessante. Primeiro, não é todo mundo que tem a chance de nascer em berço de ouro, né? Segundo, que é preciso buscar conhecimento. E todo mundo tem algum talento, né? Todo mundo tem uma vocação ou um jeito para alguma coisa. Ou se não tem, adquire, né? É possível adquirir. E desenvolvibilidade, né? É uma coisa muito legal, né? Principalmente nesse cenário que a gente vive, né? Salvo engano, a Bahia lidera, assim, a questão de desemprego ainda no Brasil. Pode ser que esses números tenham mudado. Porém, então a gente sabe que tem uma galera aí que está mesmo, assim, preocupada com o que vai fazer daqui para frente, porque a oferta de emprego tradicional realmente tem diminuído, né? Mas, como Marta falou, quem sabe esse é o momento de buscar conhecimento, né? De estudar e se inspirar em grandes. Nós estamos aqui para falar realmente de grandes nomes, de pessoas que venceram, né? Venceram e para mostrar para a gente que é possível também, né? A gente pode se espelhar também nesse exemplo para ficar um pouco mais animado, para saber de alguns segredinhos, para saber onde eles erraram, né? Então a gente aprende pelo exemplo também. Onde erraram e também como acertaram, né? A tentativa, né? Tentativa, erro, acerto. Erro, acerto. E até que conseguiu acertar de fato naquele ramo de... Com certeza observar os acertos também, porque às vezes uma pessoa... vários acertos. Se uma pessoa comum, às vezes, que não tinha chance nenhuma na vida, conseguiu, então é sinal que você, que às vezes tem até mais estudo, tal, às vezes falta um ou outro componente, como coragem, persistência. Enfim, às vezes falta alguma coisa que também pode ser aprendida pelo exemplo, né? Pela tentativa. Então, eu digo assim, e os erros para evitar, né? De repente, aprender também para evitar aquele caminho. Só pegando a fala de Isabel, se você não errou bastante nessa trajetória do empreender, alguma coisa está errada. Porque quem é empreendedor de verdade erra muito, demais. Né? Isso não só palavras minhas, mas dessas pessoas, desses empreendedores. Porque é a capacidade de assumir risco, e essa capacidade de assumir risco quer dizer que você vai errar. Né? E a questão também da falência, através do quebrar, né? A gente vai ver dentro desses nomes
que algumas pessoas quebraram várias vezes. Então, não é aquela coisa perfeita, né, que a gente pode... A gente olha para essas pessoas, vê os resultados e acha que foi de um dia para o outro. Existe uma trajetória tamanha, tantas coisas essas pessoas passaram, que você puxa, você não podia nem imaginar o quanto. E aí, pegando uma fala, né, de um deles, que todo empreendedor ele precisa ter metas, objetivos e sonhos claros, né, definidos, porque se você não tiver metas, objetivos e sonhos bem definidos, você não é um empreendedor. Isso não são fala minha, dessas pessoas de nome, tá? Então, se você ainda não tem meta, você ainda não está empreendendo. A segunda coisa, eu falei da questão o segundo ponto é a coragem. É preciso você ter a coragem de assumir risco. Porque você vai o quê? Empreender quer dizer, às vezes, em alguns momentos, inovar. E inovar é você, às vezes, ser um dos primeiros. E isso quer dizer o quê? Que aquilo pode dar certo, pode não dar. Mas se der, você já sai, né, dessa manada, né, dessa maioria. E o tempo todo a gente está nessa linha tênue, né, saindo um pouco da normalidade e estando na normalidade, mas se você estiver dentro dessa linha da mediana, você está tendo um resultado que a maioria está tendo. Agora, se você começa a sair dessa linha, aí você já está realmente almejando, já está vivenciando resultados melhores e maiores. E um deles fala o seguinte, é preciso trabalhar duro. É preciso trabalhar duro para realizar essas metas, esses objetivos. Disposição. Não existe sucesso, realização sem esse trabalho duro. Né? Aquela coisa, talvez, que a pessoa cruza os braços e as coisas aconteçam meio que do nada. Não existe. Se você está empreendendo, existe esse trabalho duro, essa energia, esse tempo de dedicação. E um outro ponto é acreditar no seu potencial, acreditar em você, acreditar no que você quer ou sonha. Porque vai ter momentos que você vai ser criticado. Então se prepare para as críticas. Né? Tenha essa consistência. Se você faz um diferencial na sua caminhada, no seu empreender, você vai ter críticas ali. Você vai ser, talvez, chamado... Aí outro ponto que um deles fala é o seguinte, se você não está sendo chamado de louco, você também não está empreendendo. Então, esse empreender está mais ou menos. Você ainda não se lançou verdadeiramente. Completamente. Então, assim, a Ivonete está falando o seguinte, ter disciplina é ter disciplina, persistência, estudar o mercado, saber melhor sobre o seu negócio, que irá empreender. Com certeza, disciplina, persistência. Eu falei em algumas lives que a mãe, né, dos resultados e das conquistas é o que? A consistência e a persistência. Né? A consistência para realmente... Não são os talentosos que sobrevivem e nem têm sucesso. São as pessoas que têm persistência e consistência naquilo que está fazendo. Então, assim, é importante a gente ir por essa direção. Vamos falar um pouquinho, né, desses empreendedores. Eu vou estar chamando, né, mais uma tentativa para chamar a Sandra, mas a gente já pode estar já iniciando, né, para poder contar um pouquinho, né, da história de quem são. A gente está fazendo até um suspense para saber quem são. A Karina,
Dar as boas-vindas para a Carla. Bem-vinda, Carla. Que bom ter você conosco. Não, pode iniciar. Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. Eu leio lá. Quem não conhece essa musiquinha, né? Errei, quem quer dinheiro? Então, gente, eu acho que os nomes que a gente trouxe, tem Silvio Santos, né, que é o ícone aí da televisão brasileira, uma história fortíssima, né, e é uma pessoa, assim, de uma presença de palco, um empreendedor, assim, né, e tem uma história muito bonita. Tem o Rick Chester, Geraldo Rufino e Flávio Augusto, né, e Alexandre Costa. Nós vamos iniciar, então, né, falando sobre a trajetória desses empreendedores, como foi o início deles, de onde vieram, né, como eles começaram a empreender, as dificuldades, os desafios, né, onde erraram, onde acertaram, né, quais foram as atitudes que eles tomaram e o ramo de negócios que eles atuaram e que deu certo, né, e que eles são conhecidos hoje. Então, pessoal, começamos então assim com o pé direito, porque a pessoa que eu fiquei de falar realmente é uma figura, mas é uma figura no bom sentido, uma figura que eu quero dizer, uma personalidade, um exemplo, uma pessoa que não tem nem tanto tempo, digamos, como a história de Silvio Santos. E Silvio Santos tem, né, mais de 50 anos de televisão, enfim. Essa pessoa, eu até poderia dizer que ela teve sorte, mas não foi questão de sorte. Pode ser que em algum momento tenha aparecido a oportunidade para essa pessoa, porém, não foi só isso, né? Aí eu procurei estudar, ver alguns vídeos, procurei saber mais sobre a história dessa pessoa, que se chama Rick Chester, e eu realmente fiquei encantada com a história dele, né? O Rick, ele viralizou em 2018 com um vídeo, né, porque ele se sentiu desafiado, mas ele empreendia desde 7 anos de idade, né? Ele empreendeu pela força, pela livre e espontânea pressão da história de vida dele, porque ele veio de uma família muito simples, com o pai pedreiro, a mãe dona de casa, e a mãe veio a ter um problema de saúde, e o pai, e quando ela foi desenganada, o pai chegou para os filhos, né, naquele momento, ele tinha 7 anos, e disse que eles teriam que estar preparados para todas as coisas que viessem na vida. E ele guardou aquilo, né? E um segundo conselho que o pai deu para eles, foi que eles acreditassem no melhor que eles sabiam fazer. E o pai dele, enquanto a mãe ficou doente, né, que ela não se reabilitou, ela não morreu, mas ela não se reabilitou logo, enquanto a mãe ficou doente, o pai viajava e os meninos tinham que se virar. E ele, na verdade, começou a empreender com 7 anos de idade. E lutando porque como ele não tinha certas facilidades, então ele perguntou à mãe como é que ele fazia para comer carne, para fazer as coisas. A mãe dele disse: meu filho, você só consegue isso com dinheiro. E aí ele começou a ter ideias para fazer dinheiro com 7 anos de idade. Então, na verdade, ele criou nele esse espírito, né, de ir em busca, né, de muito cedo, desde muito cedo. E aí ele, a partir daí, empreendeu várias coisas, até que um vídeo dele
ele foi vender, se mudou para o Rio de Janeiro e foi vender água. E nessa de vender água, né, ele foi, na verdade, vender água com umas amigas, né, com algumas amigas. As amigas dele não venderam muito no dia e desistiram, acharam ruim aquele negócio. Mas ele, 2 dias depois, digamos assim, que ele se retou e voltou lá na praia. E não se deu por vencido. E aí a história dele foi marcada pela venda de água, justamente porque ele começou a fazer 300%, né, mais de 300% em cima de um pouco de dinheiro. E aí ele começou a falar, e ele começou a ler. Ele, desde novinho, ele começou a ler, buscar conhecimento, tal, porque ele falava bem, se relacionava bem. E aí ele disse que ia para a praia vender, então ele tinha toda uma comunicação, então ele já fazia um diferencial ali. E numa dessas ele comentou com uma pessoa, com um turista, que crise não existia, que crise estava dentro das pessoas, que não tinha crise. Crise era a pessoa buscar, né, os seus objetivos. E aí o que acontece é que o cara disse, né, depois que ele saiu, o cara disse assim: quem é esse neguinho aí para estar falando de crise, né? Ele entende o que de crise? Tipo, o cara é mal informado, não entende de política, né? Nem da situação, né? Que tá o mundo todo aí. Quem é ele? Aí ele disse que ficou tão indignado, que ele foi para casa e gravou o vídeo. Olha, se você quer fazer de 10 reais, né? Vendendo água. Você quer fazer, sei lá, Rick Chester, eu quero que esse vídeo chegue a você. Que a gente está falando de você. A gente vai então, ele disse, se você que está aí e tal, pegue 10 reais emprestado, venda água, faça tanto, volte para casa, compre mais água, compre o gelo, volte e tal. Aí ele ensina e olha, incrível. Mas ele fez aquilo de revolta do cara que tinha discriminado ele, como se ele não entendesse. E ele, como ele, nas falas dele, ele disse que a vida só deu a ele uma opção, o ringue. Ou seja, partir para cima dos objetivos dele. E aí, o que acontece é que ele era um lutador, ele sempre foi um lutador, então ele se sentiu tão ofendido, gravou esse vídeo, foi dormir. Isso em abril, eu não lembro se foi de 2017 ou de 2018, uma coisa assim. Ele foi dormir, quando ele acordou, o Instagram, o vídeo viralizou de uma maneira. Ele disse que tinha 700 e poucos seguidores, bombou para 8 mil e tanto. E aí uma pessoa muito famosa, chamada, que já vinha dessa parte de treinamento de pessoas, disse assim, não, eu quero conhecer esse cara. E aí foi quando a história dele mudou, que foi o Flávio Augusto que convidou ele. E assim vai. E ele já foi para Harvard, a vida dele realmente mudou. Mas uma coisa que marca é assim, que ele diz, gente, a minha vida mudou, mas foram 40 anos lutando para a minha vida mudar, né? Com erros, acertos, como disse Whindersson, né? Então, ele diz, não teve sorte, não teve acaso, não teve de repente, né? Foram 40 anos lutando. Você que gostou da história... Vai lá no YouTube, procure Rick Chester. E ainda mais ele falar com a gente para participar um dia aqui da live. E vai ser muito bom. Vai pegar fogo, vai ser muito legal. Terminou a história aí, viu, gente?
É interessante essa coisa da sorte. Eu tenho uma definição de sorte. Sorte é a preparação mais oportunidade. Então, se você está preparado, né, e a oportunidade aparece, você tem uma sorte tremenda na sua vida. Né? A Simone está chegando, falou assim, né? Rick Chester é incrível, Rick Chester. Aí, ó, a Karina já mandou para ele. Obrigada, Karen. Já mandou um aviso para ele se ligar na nossa live. Ele vem, quer ver? Agora é só a gente marcar ele, Lisa. No final a gente marca ele, né, Wilson? Bota lá a menção e marca ele no final. Ele, Geraldo Rufino, só o Silvio Santos que não vai poder vir, né, para fazer live com a gente, mas os outros, né, quem sabe algum dia poderão vir. Martinha? Então, gente, como eu gosto muito de chocolate, né, eu queria estar com a caixa de chocolate aqui e poder dividir com todo mundo. Aliás, eu sou uma formiga, eu amo doce, tá certo? E aí, só que agora eu estou na dieta, estou tentando manter essa pele, né, Isa? Manter a pele bonita aí, minha esteticista aí, particular. Ela disse, olha, evite o doce para a pele responder, também, né? Mas de vez em quando um chocolate vai bem, né? E eu gostei, eu achei muito interessante a história de Alexandre Costa, que eu não sabia quem ele era, já tinha visto ele em algumas palestras, mas eu não sabia quem de fato era, né? O Alexandre Costa. E aí, quando a gente decidiu fazer essa live, eu disse, olha, eu vou ficar com a história dele então, né? Ele é um paulista, que nasceu em 71, tem 3 filhos, é casado, né? É o fundador e CEO da Cacau Show, né? Quem não conhece a Cacau Show, aqueles chocolates maravilhosos, né? E aquelas delícias que alegram a nossa vida, né? E vamos marcar ele também, viu? Para ele ver a gente e, quem sabe, um dia vir aqui. E a história dele foi assim, que ele, aos 17 anos, né? Ele começou a empreender e essa empresa dele hoje fatura bilhões, né, anualmente. E ele começou trabalhando com a mãe dele. O pai era tecelão, a mãe era vendedora, né? E aí, como criança, ele já acompanhava a mãe nessas saídas que a mãe saía para vender outras coisas. A mãe dele não vendia chocolate inicialmente, né? E ele acompanhava sua mãe, né? E sua mãe era muito experiente nas vendas, né? E tinha tinha muito tino para os negócios, né? E ele foi captando essa experiência e começou a compreender como é que funcionava esse mundo dos negócios. Desde criança ele já começou a desenvolver essa capacidade, né? E aí a mãe dele começou a aumentar as frentes de vendas, né? E um dia ela chegou numa fábrica e pediu que eles fornecessem chocolate para ela vender. E ele junto com ela, né, acompanhando tal nesse processo. Só que quando chegou em 1985, a empresa parou de fornecer os chocolates, né? Porque ela mesma não fabricava. E aí ela deixou de mão essa coisa de chocolate, continuou em outros ramos. Quando foi 3 anos depois, né, em 88, ele decidiu voltar, disse, eu vou tentar novamente, vou procurar um fornecedor de chocolate e vou começar a vender por minha conta própria, né? E assim ele fez. Só que aí ele recebeu uma encomenda, né, quando o pessoal soube que ele estava trabalhando com chocolates, ele recebeu uma encomenda de 2.000 ovinhos, né? Era uma época de Páscoa. E aí a empresa não conseguiu fornecer esses chocolates, né? E ele viu ali uma oportunidade grande, né, dele trabalhar e ele ganhar um dinheiro. Ele correu atrás, ele foi lá, né? E
pegou $500 emprestados, né, de um tio, e aí chamou a dona Cleusa, que era uma cozinheira de mão cheia, e eles trabalharam durante 3 dias, com carga horária de 18 horas diárias, né, então eles trabalharam intensamente, e aí ele conseguiu fazer a entrega daquela encomenda. Pronto, isso daí foi um gás, assim, foi um impulso muito grande, né, assim, eu acredito que ele deva ter tido outras dificuldades, né, mas assim, ele acreditou no sonho dele, né, ele persistiu, né, e aí ele decidiu, quando ele viu que ele conseguiu entregar ali, aqueles chocolates, ele decidiu que ele iria seguir naquele ramo de negócios, né, então ele produziu chocolates, e aí ele tinha vários pontos, né, próximos lá da cidade, dentro da cidade dele, que ele distribuía chocolates e vendia, mas ele mesmo não possuía um ponto fixo, né? E aí, depois ele pensou em se especializar, e no ano de 1996, ele viajou para a Bélgica, né? E lá na Bélgica ele tomou vários cursos, né? Se especializou aí nos cursos de produção de chocolates finos, né? E aí, depois de 13 anos que ele teve aquela experiência, dos 2.000 ovinhos de Páscoa, né, ele abriu seu primeiro ponto físico, né, em 2001, na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. E a gente fica imaginando, né, a alegria dele com essa realização, seu primeiro ponto, né, 13 anos depois dessa luta. Imagine, 13 anos não são 13 dias, não são 13 semanas, né? Então, nessa caminhada, ele lutando, ele conseguiu abrir o primeiro ponto físico. Mas ele não parou aí, né? Um ano depois, a Cacau Show já tinha 18 lojas franqueadas, né? E já em 2010, ele alcançou a marca de 1.000 lojas espalhadas pelo país. Então, a gente pode perceber a caminhada dele, a trajetória, né? Então, em muitos momentos ele deve ter sentido desânimo, né? Alguma coisa deve ter dado errado no processo, ou tentou fechar alguma parceria, não conseguiu, buscou investimento, não deu certo. Então, assim, algumas dificuldades que acontecem na vida da pessoa que empreende, né? E que é completamente normal, né? A gente entende. E aí ele se tornou uma sumidade, né? Ele é um ícone, né? E há quem diga que a Cacau Show é considerada a melhor franquia, né, no ramo de chocolates finos no mundo. Não é aqui no Brasil, é no mundo, né? Inclusive, eu li um comentário de um especialista, né? Eu acho que ele era um especialista em patisserie, acho que é francês ele. E ele estava falando que o Alexandre Costa, ele é o Bill Gates do chocolate. Eu achei essa comparação fantástica, achei maravilhosa. Né? E não é à toa os prêmios que ele ganha, a loja dele, ele também faz parte da Academia Brasileira de Marketing. Então assim, o cara, ele é tudo de bom, assim, né? No sentido de trazer inspiração para a gente, né? Então, desde criança, ele já vinha, a percepção dele já estava aguçada para a questão dos negócios, né? Então, é o que a gente vai percebendo desses empreendedores, né? Então, desde a infância, não foi uma coisa assim, eu tenho, sei lá, 30 anos, eu podia até pensar, empreender com aquela... Não, ele desde pequeno já tinha aquela energia, sabe? Porque a gente precisa imprimir energia, a gente precisa imprimir essa desejo, vontade, sabe? Naquilo que a gente está fazendo, né? E a gente consegue perceber isso. E um ponto aqui interessante é que tanto a estratégia de crescimento como essa rápida ascensão colocou ele em evidência no mundo dos negócios e como um grande empreendedor aqui no Brasil, né? E por isso que nós estamos falando dele aqui hoje, né? Porque é uma pessoa que merece ser citada, né? E além do reconhecimento como empresário, ele é membro da Academia, né, Brasileira de Marketing.
reconhecido aqui no Brasil e internacionalmente, né? A Moni Freitas está falando que já assistiu a palestra dele. E é fantástico, eu já vi umas palestras pela internet e, de fato, é uma pessoa que inspira muito a gente, assim. Então, a gente espera que você também se sinta inspirado pela história de Alexandre Costa. Estão sim? Estão ouvindo? Ai, que legal. Então, eu no osso, tá tudo muito parado aqui. No começo, onde a Marta falava, que nem legal, estão me ouvindo. E muitos que nascem no berço de ouro. Para ser um bom empreendedor, eu acho que tem que, sabe, errar, né? Errar, todo mundo erra. Não ter medo de começar de novo. Que eu, quando estava com 20 e poucos anos, eu coloquei um restaurante aí em Salvador, né? Ali no comércio, né? Todo mundo conhecer o comércio. Meu sonho, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu dizia, um dia eu vou ter um restaurante, um dia eu vou ter um restaurante. Só que eu não conhecia. Eu não sabia de nada, eu não fui pesquisar, como alguém falou aí, né? Sem fazer nada disso. Então, meu sonho era colocar um restaurante, que eu gostava muito de cozinhar e gosto até hoje. Né? Não deu certo. E aí, nossa, não deu certo, era meu sonho. Né? Pronto, foi tudo por água abaixo, eu disse, para mim, lado de louco, né? Eu disse, nunca mais eu vou dar uma de louca, né? De fazer um negócio desse, né? Porque, e aí eu disse, nunca mais eu vou fazer isso. E aí, o que acontece? Que o destino faz caso com uma pessoa que nem por sonho quer trabalhar para ninguém, para ninguém, tem que trabalhar para mim. E aí ele sempre falava isso, sempre falava, hoje ele já está aposentado. Então, assim, é uma pena que a internet da Sandra não está legal. Né? Ela tem a história dela é bacana. Como eu estava falando em relação a Flávio Augusto. Né? Flávio Augusto é uma referência em termos de empreendedor, né? Como a Isa falou, né? O Flávio Augusto chamou o Rick Chester, né? Como uma forma de trazer um reconhecimento pela trajetória do que ele estava fazendo. Então você já enxerga que o Flávio Augusto, o que destaca o Flávio Augusto? Primeiramente, ser uma pessoa visionária. A gente precisa ser visionário, enxergar algo que vai acontecer daqui a 10, 20 anos e trazer para o presente. Como uma pessoa visionária ela vê fora do tempo e traz algo que é diferente para o tempo, existem críticas, existe uma série de coisas que acontecem aí. E quem é visionário, prepare as críticas, porque você vai receber. Tá? E qual outro ponto? A ousadia de Flávio Augusto, a coragem também, em muitos momentos, né, eu vou estar contando um pouquinho da história dele, em muitos momentos ele precisou ter coragem e às vezes ele não tinha o dinheiro, mas ele tinha que ter coragem e ousadia, né, e buscar. E a questão de pensar fora da caixa. Esse pensar fora da caixa é bem o estilo de Flávio Augusto. Tudo que era um padrão, ele sempre fala isso, em relação ao padrão. E aí, dentro da história dele, né, a gente vai... Ele o quê? Ele fundou a questão do meusucesso.com, que é uma escola de negócio. A questão geração de valor também em relação a projetos, onde ele ia compartilhando, ele vai compartilhando tudo que é valor para ele, e isso ele mesmo escreve. E aí a história toda começa, né, ele também foi o fundador da Wizard, também, que é uma escola de inglês, o WISAP, né? Não sei se a pronúncia correta seja essa, tá, gente? Então, assim, ele é carioca, né, nasceu no Rio, de um bairro periférico, né, uma classe média baixa, aonde qual é o desafio? Já na infância, né, no jardim de infância, ele já foi expulso por ficar chutando a professora.
Por que essa coisa do chutar a professora? Porque ele tinha uma certa... Era desafiador para ele seguir ordens, se submeter a ordens, né, a professores. E aí já começou... Ele, apesar de ser um bom aluno, era um estudante muito bom, essa parte, né, submeter... O que seria, né? Eu falei que a característica maior dele é pensar fora da caixa. Então, a escola, a faculdade, tudo é uma caixa, né? E a sociedade como um todo é uma caixa. E ele estava sempre saindo um pouco dessa caixa. E aí, mais à frente, né, ele sempre tinha alguma coisa em relação à disciplina. Era indisciplinado em relação a essa coisa de ordem e uma figura, né, de autoridade. Aí, mais à frente, nessa caminhada, lá pelos 16 anos, ele teve a oportunidade de estudar muito. Ele estudava, ele de forma sem parar, ele estudou durante 3 anos. Ou seja, só enfatizando, ele é uma pessoa que estudava, só que em relação à disciplina. Aí ele conseguiu passar para o quê? Para a Marinha, com 16 anos, para a Escola da Marinha. Só que lá no primeiro ano, ele também teve dificuldade de seguir a questão, né, das figuras, né, submeter a ordens. E ele pediram para que ele se retirasse lá da Marinha. Então, assim, ele via como era feito, né, todo o sistema, e ele ia de encontro a esse sistema. Isso com 16 anos. Foi na mesma época que ele começou a namorar com a atual esposa dele. Quando ele começou a namorar, ele, como um bom adolescente que ele não tinha renda. Então, como ele começou a namorar, ele tinha que, né, ter dinheiro para levar no cinema, levar, né, para comprar alguma coisa para a namorada, essas coisas do cortejar a namorada. Aí que ele surgiu a ideia de ele empreender em relação a vender relógios. E aí ele foi o quê? Foi até o Paraguai, comprou e vendeu no Rio, para parentes, amigos e tal, e ali ele começou a ver a habilidade que ele tinha para vendas. A partir disso, o próximo desafio dele, ele viu que ele poderia ir além. E aí surgiu a oportunidade em relação a ser comissionário, em relação a essa escola, né, de inglês. E, assim, a ideia, o método era muito bom, do inglês, né, da empresa que futuramente depois ele fundou. Com isso, o que foi que aconteceu? Ele entrou nesse projeto do WhatsApp, né? Me ajude aí, Martim. WhatsApp. Então, assim, quando ele entrou nessa escola, ele realmente era o melhor vendedor. Então, ele conseguia chamar os clientes e como ninguém lá na empresa. E ele chamava os clientes no orelhão, né, no orelhão. E era no aeroporto, onde tinha aquela coisa de embarque, de avião. Então, isso favorecia na hora da conversa dele, né, já que ele estava vendendo questão de curso de aulas de inglês. E dentro disso, o que foi que aconteceu? Ele se destacou tanto que ele passou para gerente, depois diretor, e depois ele teve a oportunidade de expandir essa mesma escola até a Venezuela. Só que lá teve uma série de questões que não deu certo, ele voltou, e quando ele voltou, ele viu que existia uma série de deficiência no método de inglês. Aí ele quis passar isso para os donos. Só que os donos, com a mente talvez fechada naquele momento, não quis acatar. A maioria da aula de inglês era voltada para adolescente e criança. E aí, na mesma época, o país parecia que estava em crise, ou então aí
veio, né, alguns estrangeiros e compraram algumas empresas. E aí viu a oportunidade de quê? De dar aulas para adultos para a questão de inglês. E aí ele viu a oportunidade, já que os donos dessa escola não acataram essa ideia dele, ele decidiu abrir a própria escola de inglês. Só que nesse caso ele não tinha o capital. Um amigo dele ia entrar como sócio, ia vender um Voyage, eu só não me lembro o ano, né? Mas era um ano bem, aquele Voyage bem antigo. E na hora, quase na hora, uma semana antes, ou quase no dia, o amigo desistiu. E aí ele falou, e agora? Ele só tinha, ele estava com a atual esposa, e ele tinha os cheques especiais e tal, ele já até ganhava um pouco mais. E só que para investir do jeito que era preciso, ele precisava de 20 mil. Então ele pegou o cheque especial, tudo, juntou 15% ao mês e investiu. Quando ele investiu, ele correu, né, para vender e tal. Foi o maior boom em termos de escola. E aí o que foi que aconteceu? Aquilo foi crescendo, né? Em 5 anos se expandiu. E ele já tinha, acho que mais ou menos umas 400 ou 200 e poucas franquias. E ele teve a oportunidade de vender essa escola. Quando ele vendeu, abriu um outro leque, que foi a questão do futebol. Né? A questão do Orlando City, nos Estados Unidos. Olha a ideia dele. Ele viu que o futebol era algo que estava muito bom, em termos global, é uma coisa que ele tem uma paixão. E aí ele foi vendo os dados da questão do Orlando City. E aí ele comprou ações desse Orlando City e também da liga do campeonato que a Orlando City fazia parte. E acho que foi 110 milhões, se eu não me engano, 100 milhões. E aí, a partir disso, ele começou a ver a questão do time como uma empresa, diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que o time não é como... E aí foi a sacada dele, que ele estava sempre indo na questão, ele levava para fazer o treinamento, agora ele foi observando alguns dados, ele viu que era um negócio. Aí, em pouco tempo, ele chamou o Kaká. Aí o Kaká, na época, era o melhor jogador. Então, em questão de marketing, em questão de crescimento, de público no estádio, isso favoreceu muito o crescimento, tornou visível, porque o Kaká, na época, nas redes sociais, tinha referência. Então, o Flávio Augusto juntou o futebol e a questão da influência, a influência digital naquele momento. Ele juntou essas duas coisas e deu boom. Tanto é que depois dessa passagem dele, outras pessoas de nome de estado de futebol começaram a ir para lá também. E o futebol americano, ele dava uma crescente. Então, assim, o que eu quero enfatizar nessa caminhada? Ele sempre tinha essa visão anterior, né, o que iria acontecer posteriormente, ele conseguia e consegue ver bem antes e aplicar. Depois, ele perdeu uma parte desse ambiente, depois ele viu a questão ele já tinha vendido a escola, né, de inglês, ele voltou a comprar com um valor menor a própria escola, e com essa volta, né, de comprar novamente, ele fundou aquilo, e sabia exatamente como fazer crescer. Então, hoje, em relação de patrimônio, são bilhões, são mais de 5 bilhões que ele tem de patrimônio. Então, assim, essa trajetória é muito internacional, do
Flávio Augusto, muito interessante, né? Então, assim, hoje são mais de, ele já vendeu, ele vendeu, na época, né, essas fotos, mais de 1 milhão de reais, se eu não me engano. Então, assim, é interessante esse percurso do Flávio Augusto, como é inspirador em termos de tudo que ele fala, os pensamentos, a dedicação, né, a questão da família, tem 3 filhos, né, então são mais de 27 anos com a esposa. Ele se casou quando ele tinha 20 anos e a esposa tinha 17 anos, ou seja, ele não tinha feito 21 anos, ele não podia precisar de autorização. Então, eu também com 17 anos. Então, desde então, essa trajetória juntos, e é muito, muito bonita essa história deles, em relação, então, em termos de vendedor, o Flávio Augusto é assim, vendedor, né? É bem interessante essa história. Alguma coisa que vocês querem acrescentar, vocês estão assistindo, algum complemento em relação ao que vocês já assistiram em relação a Flávio Augusto? Um outro empreendedor é o Geraldo Rufino. Ele, né, vamos pensar que ele pobre, né, e negro, teria todos os, né, teoricamente, condição de uma sociedade cheia de preconceitos que não teria a chance de crescimento. Então, do catador de lixo a milionário. Então, assim, só para que vocês entendam, qual é as características mais marcantes de Geraldo Rufino? É a questão da positividade. Esse é o ponto-chave. A coisa é tão interessante que a filha dele fala assim que ele é eu vou lembrar da frase. Ele é irritantemente. Isso. Irritantemente feliz. Tem gente que é irritantemente feliz. Então, assim, a positividade dele é uma característica forte. A questão de olhar para o lado da solução das coisas, simplifica as coisas. Ele é simples, a simplicidade dele, né, a alegria dele, né, a capacidade de superar. Ele quebrou 6 vezes, e todas as vezes, e tanto é que nas entrevistas que ele fala, toda vez que ele fala do quebrar, cada vez que ele, na fala dele, fala que quebrou, é o sorriso aparecendo. Toda vez que quebrou, a determinação dele é incrível, né? Ele está sempre continuando, né? É uma fala da irmã dele, né? Ele é muito determinado. Então, assim, a história dele começa quando é pobre, né? Ele está numa condição pobre e morando com a família. Quando a mãe dele morre, ele vai precisar catar lixo. Ele fala que no lixão era a maior maravilha, porque ele encontrava várias coisas que ele não podia encontrar, mas lá ele encontrava e usufruía. E a partir do momento do catar latas, lixo, ele ganhava dinheiro. O que ele começou a fazer? A juntar, junto com o irmão. E com esse objetivo de juntar, ele criou o primeiro momento de empreender coletivo. Era o catar, a questão de juntar o dinheiro. E a questão foi o seguinte: nesse juntar o dinheiro, ele ia cavando e botando lá na questão de um terreno baldio, ia botando. Só que uma dessas vezes que ele foi lá, esse terreno foi vendido. Tinha até de mapa, né? Mexendo na terra, né? E tinha assumido o dinheiro do outro.
Então, mal começou a empreender e ele já tinha quebrado. Tadinho. A Janine, seja bem-vindo. Então, assim, aí foi o primeiro movimento. Aí ele também teve a ideia de comprar traves, uniforme, e fazer com que as pessoas, os colegas dele, ficassem cada um deles jogava. Foi outro empreendimento que ele teve. Aí, através disso, teve um outro momento, anos mais tarde, em relação a... Ele teve um emprego de office boy na Press Center. Aquelas lojas de bar, brinquedos, a partir depois disso, ele tornou pipoqueiro. Aí ele teve uma chance real de empreender de verdade, porque a partir disso ele criou outros carrinhos e ele criou outros, e aí ele ia ganhando cada coisa, ele teve vários carrinhos. E aí a partir disso ele começou ele investiu, ele comprou uma Kombi com o irmão, e aí começou a questão de fazer transporte. E nesse transporte, aumentando, comprou um caminhão, depois de segundo caminhão, depois de terceiro caminhão. Só que em um dado momento, teve um acidente com esses três caminhões. Bateu as três. Deu perda total. E aí, faz o que agora? Há uma quebra novamente. E ele com um sorrisão dele. Quebrou de novo. Né? E aí, a partir disso, surgiu a empresa hoje de peças de caminhões. Peças que ele vendia, deu perda total, e o que ele fez? Começou a vender as peças. Caminhões. E aí ele deu a origem à JR, que é uma empresa onde compra, né, esses caminhões, desmonta e vende essas peças. Nesse percurso dessa empresa também há momentos que outros investidores investem nessa empresa multinacional, para ser uma empresa de caminhão e renomada. E esses sócios existem e deixam um buraco, uma lacuna. Ele entra também muito alto. E aí ele supera novamente. Então, assim, é uma sucessão, né, de superação, e dentro disso, hoje, ele faz um trabalho belíssimo nas redes sociais, fazendo palestra, da história dele, inclusive o livro para vocês. O poder da positividade. Os 7 princípios para mudar a sua mente e transformar a sua mente. Tá? Geraldo. Então, assim, é um livro que descreve bem a vida, não é a biografia, mas o pensamento dele, né? E aí entrou uma empresa, né, de marketing digital, onde a que tinha 70 hectares, hoje tem mais de seguidores. E essa visibilidade de questão de redes sociais é muito maior. E olha tudo, né? Ele tem, apesar, né, da idade que ele tem, bem disposição. Então, uma alegria que tem. Então, assim, gente, essas foram algumas histórias, né, de inspirar todos nós.
Se tiverem dúvida, sinta à vontade. Se Martim quiser falar, sinta à vontade. Acho que a gente pode pensar nessas características que todos eles têm em comum, né? A história do Silvio Santos, né, que Sandra bem me lembrou hoje, que ele foi camelô, que ele foi jornaleiro, né? Eu sei que ele foi trabalhar numa rádio, né? E aí depois foi para a televisão. Mas, então, todos eles, quais são as características que a gente pode observar nesses empreendedores, né? Então, tentativa, erro e acerto. Quebraram várias vezes. Desistiram? Não. Persistiram, né? Tinham foco, tinham determinação, tinham visão, né? Eram visionários, como foi citado ali em cada um deles, o Alexandre Costa, o Silvio Santos, né? O Rick Chester, o Geraldo Rufino e o Flávio Augusto. Todos eles eram pessoas visionárias, né? Tinham um sonho e acreditaram, eles correram atrás, né? Então, são questões, bem-vindos aí, o Osbral e a Elaine, bem-vindos. Eram pessoas que tinham essas características e tanto eles acreditaram, né? E foram atrás desse sonho, né? Eles persistiram. Então, eu acho que a gente podia comentar um pouco sobre quase um resumo, né, dessas características, né, que a gente identificou e que é comum a cada um desses empreendedores. Sandra está falando que trabalharam muito, com certeza. Sandra também trabalha bastante. E aí ela colocou isso muito bem, sabe? Persistiram muito. Então, assim, né, vamos pegar as principais, né? O Flávio Augusto é algo que marca. Geraldo Rufino, a positividade, né? E o é a simplicidade dele. Todas são importantes. Eu vou pensar aqui algumas para a gente pensar, para a gente saia dessa live pensando nessas atitudes, nessas características. Porque se você está pensando no já empreender, você vai precisar dessas atitudes. Né? E essas histórias, seja uma história também, né? Se você está passando por dificuldades, desafios, essas pessoas passaram por isso ou até coisas piores. No caso de Geraldo Rufino, são alguns pontos, né, quebrar várias vezes. Silvio Santos, o que é marcante é a questão da comunicação. A forma como ele se comunica, como ele consegue envolver, né, isso que se destaca no visionário, com essa última pesada. O quanto dizem é gigantesco, né, a questão do patrimônio dele e gerenciar, gerir o canal de televisão. Muito bem que essa ideia de canal, depois a gente trazer aqui para o Instagram, a gente pode ser a mesma coisa de programações, justamente por essa dimensão. É importante a gente entender porque as pessoas fizeram, né? Isso da nossa Rick Chester, ele empreendeu aonde? No YouTube. Ele, na condição dele, nesse vídeo, muito de nós, talvez hoje, fica preocupado, não ficar preocupado com essa mas eu quero dizer que a ação é muito maior, ela tem uma possibilidade maior de vencer
os elementos, né? A questão a gente esse preocupa muito com a questão da imagem, né, do vídeo e tal. Naquela época eu era um amador. Ele deu a questão, ele deu passo a passo para a pessoa começar a empreender, claro, então, em poucos minutos, viralizou. Então, assim, a solução realmente. Então, assim, é isso que a gente tem que refletir nessa noite, que essa visão, essa de cada um, possa nos inspirar, porque o dia que a gente está aqui realmente é um empreendedor. Eu lancei um projeto que financeira, na parte emocional e também na parte do empreendedorismo. Então, esses quatro elementos, 4 assuntos, para que a pessoa realmente deslanche nesse livro. Você quer um ciclista, você é vendedor, se você tem uma loja de país, você quer ter uma maior visibilidade, esse projeto também é para você. A história de Isabel, praticamente zero, porque o WhatsApp só é uma forma de se comunicar. Elas veem isso como uma retorno financeiro. Mendes, eu não sei se para a Marta, mas o seu áudio está interrompendo também. Não está muito claro. Sim. E aí, então são pontos, agora, são pontos que a gente precisa entender que existem vários desafios. Eu tive meus desafios, maiores e maiores pela prática, fazer live. São formas, não existe um estudo para você, para a gente, a prática. É o melhor estudo para você começar a desenvolver. Então, esse projeto foi criado para isso e alguns fazem uma faculdade. Então, assim, que seja um estágio, uma faculdade, e ter de conhecimento que a gente possa colocar em prática esse conhecimento. Cada um de nós estamos aqui nos desafios. O meu convite, você que está assistindo a live, também se desafie. Se você tem aquele filme que está na gaveta, que você não tira por uma série de meses, uma série de. O que as pessoas vão falar? Nesse momento, os parentes, os parentes mais próximos, são primeiros às vezes a desanimar muito. Então, assim, vença isso, né? Tire da gaveta esse sim, essa é o meu convite. É o meu convite que você faça isso, empreenda. E a gente está aqui para isso, Isabel. Eu estou dizendo, os parentes, principalmente, depois que você já fez uma tentativa, não deu muito certo, aí a pessoa começa a te olhar, vem outra ideia aí, sabe? Mais uma vez essa pessoa, poxa, fulano e tal, só que o caminho é esse, o caminho da vitória é esse, né? São essas tentativas, são essas. É uma mistura, né? Se você fosse pôr numa panela, aí você começa a pôr os ingredientes, né? Qual é a receita, né? Mirando em bons exemplos. E aí você começa a botar, né, persistência, você começa a botar coragem, resiliência, capacidade de errar e levantar, né? Como eu estudei na história de Rick Chester, ele disse que tu vai apanhar muito. Tu tem que estar preparado para cair e você tem que estar preparado para a hora de levantar. Então, só pergunta isso, Paulo.
Já pode fazer as considerações finais que vocês querem. É assim, né? O meu convite é ruim, mas você vai crescer. É realmente com vontade. Esse é o convite. É verdade. Rosângela está falando aí, ó, Wilson. Começa logo a chamar de coitado. Af. Verdade. Essa é desafio de considerações finais que vocês querem colocar. Vocês estão na live, vocês podem colocar. Bárbara, bem-vinda. Eu queria dizer que eu gostei muito da história de Rick Chester. E quem não segue ele, siga, ainda mande um recado lá para ele, que a gente está aqui, que a gente existe. E que quem sabe ele vem um dia falar aqui. Porque para quem não sabe, ele hoje tem mais de 1 milhão de pessoas no Instagram. Ele era um ex-camelô, ex-vendedor de água. Hoje ele é palestrante, foi para Harvard, dá palestra nos Estados Unidos, é escritor e é consultor financeiro. Agora sim, ele foi um cara que ele se preparou. Ele fala que ele desde cedo começou a ler muito e ele se preparou para esse momento. Então ele também, quando a oportunidade apareceu, ele não estava exatamente assim de calça curta. Ele estava preparado. E quem assiste os vídeos dele, ele tem um canal no YouTube com 200 mil inscritos. Vá lá, assista, é um bom. Porque a gente toma assim uma injeção de ânimo, dá vontade de você empreender amanhã. Porque ele diz, levanta, embora você tem que. Então a história dele é muito importante, é muito interessante. E ele diz, sai da zona de conforto, você que está aí, é porque você está achando a opção para se encontrar. Eu não tive a opção, então eu tive que me jogar. A história dele é muito legal. E o pessoal que pergunta assim para ele ainda, né? Tipo, você é formado aonde? Ele diz, eu não sou formado. Eu sou formado na Escola da Vida, sou pós-graduado em, salvo engano, não sei se é a palavra que ele usou, foi resistência ou superação. Alguma coisa assim. Ele fala que ele levou bastante porrada, mas ele entra, que ele falhou muitas vezes, mas ele encarou foi, né? Chorou, teve os momentos difíceis, mas ele levou a frente. Então vale a pena vocês lerem o livro dele, e acessarem o canal do YouTube dele também, como uma fonte de aprendizado e inspiração. Tá ok? Pega a visão, é o lema dele, pega a visão. Isa, nesse momento você pode fazer seu merchandising. Gente, eu sou massoterapeuta em Salvador, esteticista, já atuo há 12 anos. E quem não me segue no Instagram, é só olhar no curso, é Estética Online by Salvador, no Instagram. Então, quem quiser pode falar comigo pelo direct e tal. E às sextas-feiras a gente está aqui em lives voltadas para a área de estética. Então, compareçam, compartilhem, os assuntos são interessantes, porque a gente mescla um pouco de estética junto com ciência, saúde e bem-estar, né? Então, é tudo misturadinho para a gente ter um embasamento legal para passar o conteúdo para vocês aí. Tá ok? Então apareça. Siga a Isabel, sexta-feira, dia de Com certeza. No Instagram, e o Índice Moraes. Então, gente, eu queria só
falar que a gente está junto aí nesse projeto, viu? Sexta-feira também estamos juntos, viu, Isa? Estamos juntos, Val, para pegar as dicas de estética aí. Fica todo mundo lindo e maravilhoso. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Diante de tudo que a gente escutou hoje à noite, né, quais são as características que você já identifica em você e quais são aquelas características que você e eu, que estou aqui falando, precisamos desenvolver? Faça uma reflexão, pense, depois que você escutou essa live, depois você vai poder escutar, assistir novamente a live com mais atenção, cuidado. Então, você não conseguiu pegar a live toda, né? Você vai ter a oportunidade de assistir, né, Whindersson, posteriormente aí, né? Assistir o canal do Whindersson. Mas, assim, pensando naquilo que a gente tem que trazer para a gente, né? Quando a gente escuta uma coisa boa, a gente deve aprender aquilo que a gente pode aplicar para a nossa vida, né? Então, assim, o que eu escutei hoje à noite aqui tem um bocado de coisas que eu preciso agregar à minha prática como empreendedora, de fato, né? E é uma caminhada de aprendizado sempre. O empreendedor, de fato, ele está sempre aprendendo. Ele aprende com as situações do dia a dia, ele está sempre antenado, tem sempre alguma coisa que pode acrescentar à vida dele, né? E eu estou empreendendo com artesanato. Queria mostrar para vocês aqui um dos meus trabalhos, né? Essa bonequinha aqui eu fiz com certo? Ela, eu vou dar de presente, tá bom? Tá fazendo o maior sucesso. Tá fazendo o maior sucesso. Tá fazendo o maior sucesso aqui em Santo Amaro. Eu estou em Santo Amaro, viu, gente? Santo Amaro é uma classificação até de Dona Canoa, Caetano Veloso. E assim, tem os pesos de porta, né, que eu estou fazendo por encomenda, então eu não tenho nenhum peso de porta agora, né? Eu faço encomenda, entrego, pego as outras encomendas e vou fazendo. Esse aqui é um presente, certo? Uma boneca que tem pro Chico. Eu quero! pode encomendar. Ela é feita com peso de porta, com garrafa PET, pensando na sustentabilidade, pensando no cuidado com o meio ambiente, né? Aí, se tem algum artesão, alguém que trabalha com isso, também você pode aproveitar, né, esses materiais que a gente não utiliza mais, ao invés de descartar, que vai para o meio ambiente, infelizmente, você reaproveita fazendo arte, né? Você pode fazer brinquedo de criança, você pode fazer algo bem feito, enfeitadinho, para poder dar de presente a uma pessoa. Então, são opções que você tem. Nem todos os meus trabalhos são trabalhos com materiais reciclados, né? Esse aqui era uma galinha, mas na verdade ele é o galo firmino, tá, gente? Porque galo tem isso aqui e isso aqui, que eu não sei o nome. E é um material assim muito bom. Eu procuro fazer de feltro, procuro usar um tricoline, né? A gente procura usar um material assim mais rústico, mas tudo pensado com muito carinho, muita qualidade, assim, para os nossos clientes, né? Nos siga lá no Instagram, tanto a Isabel como a Sandra, como o Whindersson, e todas as segundas-feiras nós estaremos aqui com vocês, né? Trazendo assuntos sobre empreendedorismo, né? E para a gente também está sendo um aprendizado, assim, maravilhoso. A Sandra está perguntando. Obrigada. Ela encomendou. Ela acabou de fazer encomenda. Que linda, Sandra. Eu vou perguntar lá no correio, tá, querida? Envio para você ou essa lindeza, essa bonequinha, que é enfeite de lixo, de peça, de quarto, penteadeira, ou o galo firmino, que vai para a cozinha, ou para a copa, para a sala de jantar, onde você desejar. Tá bom? Gente, obrigada, viu? Para a gente foi um prazer e uma satisfação estar junto com vocês. Muito obrigada. Sandra, um beijo. Gratidão
as meninas, já não permitiu, que ela pudesse continuar. E agradecer da live, gratidão e parabéns. E convidar, né? Você que ainda não entende, você não achar que você mais que está capacitado, esse projeto é um passo a passo, né, gradativamente, baseado no quanto você se permite, no quanto você se lança. Você que não é inscrito no vai lá, essa live, como dia de sexta-feira, volta lá, dia tem segunda, quarta, dia de filmes, sexta, com estética, trimestral, quinta-feira em relação a e convida mais gente, né, por gratidão, né, e a nossa semana e que coisas boas sinceramente Martinho, Isabel, gratidão a todos. E cada um que vocês da live, tá? Obrigada, Gisela. Sucesso sempre. Tá bom, tchau, gente.